Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Devido à falta de legislação sobre a pimenta rosa, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, estão realizando testes e produzindo parâmetros para poder identificar possíveis fraudes na especiaria. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão, campus de São Luís do Maranhão, produziram um protótipo de uma balança que emite a pesagem através do som. Essa balança ficou conhecida como balança falante e vai auxiliar pessoas cegas nas pesagens em geral. Pesquisadora da Universidade de Santa Cruz, campus de Ilhéus, elabora cartilha a partir da oralidade para manter viva a história quilombola. E ainda, a gente vai conhecer uma pesquisa que estuda a aplicação de tratamento fisioterapêutico para o controle da enxaqueca. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. A pimenta rosa ou aroeira vermelha é uma especiaria amplamente consumida no Brasil, que possui diversos benefícios. Porém, ainda não existe uma legislação que determine o padrão de identidade e qualidade do fruto. Pensando nisso, cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, estão realizando testes e produzindo parâmetros para auxiliar na criação de um método que identifique possíveis fraudes na especiaria de forma prática e rápida. Confira. O objetivo da minha pesquisa de doutorado é conhecer, na verdade, primeiro, conhecer um produto que é nativo brasileiro, que é a pimenta rosa, desenvolver alguns testes, parâmetros a respeito dela e depois analisar potenciais ações fraudulentas que venham a acarretar essa especiaria. É um trabalho em que a gente tenta, primeiro, identificar parâmetros de qualidade, qual é a cor, né? Qual é o teor de umidade, qual é o teor, no caso, o teor de água, qual é o teor de óleo, o teor de outros constituintes, de maneira geral, que esses componentes têm, e estabelecer padrões que a indústria depois possa utilizar como padrão de qualidade, tendo em vista que os trabalhos de pimenta rosa do óleo é bem discutido, mas o trabalho da pimenta rosa em si, como matéria-prima, né, a gente não tem esses dados. A gente usa muito aqui os dados da pimenta convencional, da pimenta preta, né, da pimenta do reino, mas os dados da pimenta rosa, que de fato é uma falsa pimenta, a gente não tem. A pimenta rosa, ela possui uma variabilidade entre tanto plantas como regiões de produção, de técnicas agrícolas de cultivo, manuseio. Ela pode apresentar várias diferentes colorações, diferentes tamanhos do grão, é como qualquer outro fruto. No entanto, apesar de ser considerada pela legislação como uma especiaria, nós não encontramos uma legislação nem nacional ou internacional que regulamente a qualidade dela. Nosso objetivo inicial aqui é estabelecer esses parâmetros de qualidade. Depois de estabelecer esses parâmetros de qualidade, com esses parâmetros de qualidade que nós estabelecemos, tentar identificar adulteração, autenticidade e fraude que esses produtos possam sofrer. Então a gente colhe essas amostras e, como a gente pode observar, essas amostras são diferentes umas das outras. Então a gente classifica elas. O que seria classificar essas amostras? A gente separa ela e a gente vai fazer o percentual, né? Que vai pesar de acordo com a massa total dessa amostra que eu tenho, quantos por cento dessa amostra tem de grãos claros, de grãos escuros, de grãos quebrados. A gente pega essas amostras, geralmente produz extratos, né? Que é o que a gente vê aqui, e analisa esses extratos. Então, analisando essas várias amostras com várias concentrações diferentes de fraudes, a gente gera um modelo matemático e com esse modelo matemático a gente consegue indicar para as novas amostras que eu adquiro no mercado se elas são puras
ou fraudadas. Eu compro pimenta rosa para consumir, buscando os benefícios que ela traz para a minha saúde. Se eu compro ela fraudada, eu estou sendo enganado, porque esses benefícios eles não vão se encontrar lá, ou se eu encontrar, eles vão estar em uma quantidade muito menor, né? Esses compostos que vão me trazer esses benefícios. Uma vez que é fraudada, o consumidor não conhece essa fraude, certo? Então, se essa amostra for fraudada com um potencial alergênico, um composto que tem poder de desenvolver uma alergia ou de acometer esse indivíduo, o consumidor que fizer uso desse produto, ele pode vir a desenvolver uma reação alérgica sem nem conhecer, nem saber, né, que está consumindo aquele produto. Quando a gente desenvolve essas técnicas, a ideia também é transferir essa tecnologia para as indústrias, para que elas tenham agora parâmetros para determinar se aquele material está adulterado, a autenticidade daquele material. E por fim, ou meio aí, né, tem os institutos de fiscalização. Então, o nosso objetivo aqui é estabelecer métodos e técnicas para que os institutos, né, que fazem avaliação, que verificam, que identificam essas fraudes, né, ou que avaliam essas fraudes, consigam identificar. Essas técnicas elas já vêm sendo utilizadas por órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para analisar fraudes em azeite. Então, o que a gente faz é desenvolver novos modelos para nortear, justamente buscar que esses órgãos fiscalizadores cada vez mais utilizem essas técnicas para realizar essa detecção dessas fraudes, né, por serem muito mais rápidas. No próximo bloco, vamos conhecer uma balança falante que emite a pesagem através do som. A gente volta já já. Tarefas simples do dia a dia às vezes não estão acessíveis a estudantes com deficiência, o que pode trazer prejuízos à trajetória acadêmica e profissional. Pensando nisso, uma professora de Ciências da Computação do Instituto Federal do Maranhão resolveu dedicar suas pesquisas à criação de protótipos que atendam a essas demandas de acessibilidade. O primeiro projeto que ela desenvolveu nessa área foi uma balança falante, que pode ser utilizada por pessoas cegas. Entenda mais sobre essa pesquisa. Eu sou a professora Cristiane Lemos, trabalho com pesquisas, tá? Pesquisas voltadas à acessibilidade. No caso, o primeiro protótipo que a gente desenvolveu foi uma balança que emite os valores de pesagem por som, né? Uma balança que fala, que a gente chama. A partir da necessidade de um aluno, o Alessandro, ele era aluno de zootecnia e ele é um avicultor, e ele relatou que ele ia para os laboratórios aqui do IFMA para aula prática, que utilizava a balança e ele não conseguia usar. E isso me sensibilizou bastante e a gente desenvolveu a primeira versão da balança. A balança, ela emite o som, ela tem fone de ouvido, ele pode ouvir através de fone de ouvido ou então através do alto-falante. E é interessante que a gente pode reutilizar balanças que já foram descartadas. Então tem toda a questão ambiental, da questão do lixo eletrônico, que a gente também dá essa pequena contribuição. Então vou partir primeiro, né, da carcaça que a gente utilizou. Então nós temos aqui uma balança que está sendo reaproveitada. Então aqui nós temos o sensor de carga, que a gente chama também de célula de carga. Aqui, ó, a tampinha aqui, ela vem toda preparada, então isso aqui para a gente é ótimo. A própria estrutura reaproveitada, ela nos garante que a balança ela não vai ter muitos erros. Esse sensor, tá? Ele vem aqui, vem no componente que melhora esse sinal que chega aqui, né? Esse aqui é um componente que é utilizado em balança, que usa Arduino. Esse circuito aqui facilmente a gente encontra na internet.
E depois esse sinal melhorado vem para o Arduino. Ele é uma plataforma de desenvolvimento em que ele envolve a parte de hardware, que é essa plaquinha aqui, e ela envolve a parte de software, que é a parte de desenvolvimento. Chegando aqui no Arduino, né, ele lê a medida e essa medida ela é convertida em som. De que forma? Realmente nós temos que gravar todos os sons, né, de pesagem. É o processo mais demorado da construção desse protótipo. É a questão do som, né, a qualidade do som. E aqui temos o display que uma pessoa sem deficiência visual ou com uma deficiência auditiva, ela vai poder fazer a leitura da pesagem. Eu participei de um projeto no laboratório, aí pela tarde eu precisava de fazer a pesagem dos experimentos e como não tinha balança adaptada, então eu ficava esperando sempre um aluno terminar o que estava fazendo para poder me ajudar, auxiliar nessa pesagem. E isso passava muito tempo. E também, como eu sou produtor, eu não pesava meus animais, eu não tinha esse controle. Aí eu falando com a professora, nessa necessidade que eu estava sentindo, e viemos a montar essa balança falante, que hoje tenho todo o controle dos meus animais e consegui perceber, observar que eu antes da balança tinha um custo muito alto, que eu gastava muito. Hoje eu tenho o controle zootécnico, que é o conversão alimentar, ganho de peso, ter esse todo o controle do começo do lote até o final, até na hora da venda. Eu ligo aqui no botão, ligo na tomada, né? Aí ligo aqui no botão, tem a chave. Balança pronta. Ligou, falou, balança pronta. Zera aqui, ó. Balança zerada. Botou aqui o que for pesar em cima, pesou. Para quem já está vendo, ó, já está olhando aí no visor, está aparecendo, né? O peso. E ela não falou. Eu quero saber, como deficiente visual, quero saber o peso que está dando. Eu pressiono aqui o outro botão, que vai falar o peso. 1 quilo e 337 gramas. Então, essa pesagem que eu faço é todos os dias, os frangos, porque eu tenho o controle, então eu faço a pesagem da ração deles. É a conversão alimentar, né? Isso é muito importante mesmo. Então, essa balança implantada num sistema de produção, ela é ótima para o produtor. O interessante da balança desse projeto é que qualquer pessoa pode reproduzir, né? Então, a gente utiliza códigos abertos, né, que podem ser reutilizados, podem ser aprimorados, né? Então, é esse o nosso objetivo maior, divulgar, né, essa pesquisa. Ela é uma pesquisa simples a princípio, mas quando a gente foi submeter, a gente percebeu que não tinha no mercado uma balança que poderia ter sido feita há muito tempo, mas as pessoas com deficiência às vezes são esquecidas. Balança pronta. A oralidade é uma importante ferramenta para manter vivas as culturas. Com esse pensamento, uma cientista da Universidade de Santa Cruz, campus de Ilhéus, decidiu elaborar uma cartilha feita a partir das histórias contadas pela comunidade de religião de matriz africana, intitulada Fojo, para que assim pudesse manter viva a história dos quilombolas que ali vivem. Confira. Quando eu pensei num projeto para o mestrado, eu pensei imediatamente no Fojo, comunidade quilombola, que era evangélica. E isso tinha muita curiosidade de entender essa dicotomia entre religião de matriz africana, que está muito intrínseca na história da constituição dos quilombos,
e como é que resiste, como é que sobrevive uma comunidade quilombola com outra religião pentecostal. Eu queria pesquisar uma política pública recente do governo do estado, o edital 11 do Bahia Produtiva, que traz desenvolvimento territorial para os quilombos. E a partir desse edital, essa identidade ela era afirmada, ela potencializava essa identidade ou não. E como é que a escola também estava nesse processo? Fiz uma pesquisa de campo, junto a partir da memória, de observação, da oralidade também dessas pessoas que estão aqui. Eu pesquisei especificamente os quilombolas mais antigos e as lideranças da comunidade. Fiz uma pesquisa também com as professoras da comunidade e com a Secretaria de Educação do município para entender essa perspectiva de ser implantada a Lei 10.639, já que aqui existe uma escola quilombola. Então o INCRA, ele vem na comunidade, vem colher dados, né, do território para saber em que medida ele é um território quilombola. Ele faz um levantamento junto com os antropólogos, né, então tem um relatório muito extenso, denso, e que eles ouvem a comunidade, para que a comunidade ela se auto-reconhece mesmo enquanto quilombola e faz todo o traçado, percorre toda a história do quilombo para entender como foi que surgiu esse quilombo, a partir de quando. Então nós temos esse documento no Fojo e eu me fundamentei muito nele para fazer essa pesquisa, fundamentei principalmente na oralidade das pessoas que aqui moram. A valorização desse povo aqui dentro, que eu vejo, foi uma tradição que veio muito antes de nós. Não passou por nenhum de nós que está aqui dentro hoje, mas passou pelos antigos, os velhos, os avós, bisavós desse pessoal que está aqui hoje. Eles sofreram muito. Eles passaram por muitas coisas que nós hoje não conhecemos. Que as pessoas soubessem a história, por onde começou. Porque quando você sabe de uma história, aí você sabe o desvio das coisas. Porque não é fácil se fazer uma história, né? Para deixar uma história. Eles têm os saberes próprios, né? De manutenção do meio ambiente. E tudo isso é que a academia há muito tempo não levava em consideração, né? Esses saberes. Mas hoje a gente sabe que o saber está aqui. E ele é passado como? Na escrita não, ele é passado através da oralidade. Que eu chamo de essas pessoas os mais antigos da comunidade de uma biblioteca orgânica. E quando essa biblioteca morre, morre também todo o saber com ela. Então, assim, fiz 2 produtos finais. Um foi a cartilha, direcionado para a Associação do Quilombo. Ela foi pensada na perspectiva dos editais do Estado, do Bahia Produtiva. Então, nela eu trago todos os documentos que é preciso, onde essa comunidade ela pode estar se articulando para poder tirar esses documentos. E uma outra questão foi a questão da educação escolar quilombola. Porque uma escola quilombola, que está dentro de um território quilombola, ela precisa aplicar a Lei 10.639, de 2003. Porque essa lei, ela vai tratar de uma educação que atenda à necessidade dessa comunidade. A criança ela tem que entender que ela é uma criança quilombola, ela está dentro de um contexto quilombola, ela está dentro de um território quilombola e ela tem que se perceber enquanto tal. E pensei nessa cartilha baseada na realidade desse quilombo, tratando do processo de autorreconhecimento, tratando do processo de certificação, de titulação, da história de Alfredo Gomes, que foi o fundador desse quilombo, que muitos não conheciam. Fiz uma cartilha em formato de gibi, para que as crianças pudessem conhecer o seu território e se auto-reconhecerem enquanto quilombola. Mas a gente precisa compreender que essa cartilha também ela foi pensada especificamente para o Fojo. Mas que ela pode sim, em outro contexto, os professores podem estar trabalhando com ela em outras perspectivas, porque tem outros quilombos que a religião é de matriz africana, né? Eu digo que inicialmente era um suporte para os professores da comunidade, porque quando você tem acesso à cartilha, você percebe que ela pode ser trabalhada também fora das comunidades quilombolas. Quando a gente traz a cartilha, é óbvio que ela traz não só as questões históricas que estão postas, conhecer as comunidades, reconhecer esses territórios. Aqui você pode trabalhar a língua portuguesa, ciências, geografia, a questão da territorialidade. Pensar nas escolas urbanas como escolas que precisam pensar nas comunidades quilombolas como lugares de resistência, eu acho que é uma obrigação da gente. A partir da pesquisa, eles se auto-identificam enquanto quilombolas, não que não se identificassem antes, mas eles têm orgulho de terem sua história registrada, poder se ver dentro de uma história que tanto tempo foi negado, né, esse reconhecimento. Beatriz do Nascimento nos diz que quilombo é lugar de resistência. E é nesse canal, é nessa pulsação de pensar o quilombo não mais como unicamente um lugar de fuga,
de escravizados, mas um lugar de resistência, um lugar de resistência. No próximo bloco, a gente vai conhecer uma pesquisa que estuda a aplicação de tratamento fisioterapêutico para o controle da enxaqueca. A gente volta já. Há 10 anos, o Laboratório de Pesquisa em Neurociências da Universidade Federal de Sergipe atua no desenvolvimento de estudos sobre doenças neurológicas, entre eles a avaliação da eficácia da aplicação do tratamento fisioterapêutico para o controle da enxaqueca. Eu já sinto enxaqueca já tem uns 10 anos, assim, só que nunca foi diagnosticada como enxaqueca, né? No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem de enxaqueca. A doença é a sexta mais incapacitante do mundo. A enxaqueca geralmente é uma dor de cabeça pulsátil ou latejante, é uma dor que demora de 4 até 72 horas, é uma dor que piora com o esforço físico, então a pessoa às vezes não consegue nem manter ali as atividades rotineiras porque a dor piora, e muitas vezes está aí com alguns sintomas associados, como a intolerância às luzes, sons e cheiros, e ainda pode apresentar náuseas e vômitos. Falar de enxaqueca é falar de uma gama infinita de possibilidades daquilo que pode estar acontecendo com os pacientes, né? São vários os tipos de dores de cabeça, são várias as causas de dores de cabeça e, acima de tudo, é preciso parar para entender o relato desse paciente, quais são os seus gatilhos, o que é um fator de exacerbação, quais são os fatores que fazem com que a pessoa inicie uma crise, perdure numa crise. Um projeto inovador na área da fisioterapia aqui na Universidade Federal de Sergipe tem auxiliado o tratamento de pessoas com enxaqueca a partir da eletroestimulação. Aqui no nosso laboratório já tem outros estudos utilizando a eletroestimulação, a TENS, né, o famoso choquinho para muitos. E aí, pensando no mecanismo de ação da TENS, a gente criou essa hipótese de que a utilização da TENS em associação com o processo de educação em dor, faria com que essas pessoas melhorassem os seus padrões relacionados à enxaqueca, que poderiam ser aí intensidade, frequência e duração das crises, além do impacto dessa dor na sua qualidade de vida. A pesquisa é feita com pessoas entre 18 e 50 anos, diagnosticadas com enxaqueca crônica por um neurologista. Então, as pessoas tendo esses critérios, elas são incluídas no estudo, passam por uma avaliação e, em seguida, a gente fornece 12 sessões de atendimento fisioterapêutico, no qual tem a aplicação da eletroestimulação junto com a educação em dor, na qual esses indivíduos eles recebem um e-book e semanalmente a gente discute sobre questões relacionadas à sua enxaqueca. Estou na 4ª sessão do projeto e aí melhorou bastante a questão da dor cervical, a frequência diminuiu muito, então antes eu tinha 2, 3 dias com dor, e agora eu tenho poucas horas de um dia só de coisas que às vezes acontecem. Então, acordar um pouco mais tarde é um gatilho, mas não dura mais como durava, tipo 2, 3, 4 dias. Tudo isso já é uma melhora. Muitas vezes não é nem com relação só à dor, mas a pessoa começou, né, iniciou a atividade física, o exercício físico após passar aqui por o nosso protocolo, porque antes as pessoas não conseguiam estar sempre fazendo o exercício. A gente sabe que o exercício é um padrão ouro para o tratamento da dor. Então, são de diversas formas. Cada pessoa, ela responde de uma forma. É incomum ainda na prática clínica, principalmente do fisioterapeuta, que a gente tenha essa amplitude de atuação junto a esses pacientes que têm dor de cabeça. Falar de assistência fisioterapêutica ao paciente que tem dor de cabeça é falar de uma grande possibilidade de uma inovação na área clínica, principalmente quando a gente considera que a dor de cabeça, em geral, independente da sua classificação, é a segunda dor crônica mais prevalente no Brasil e no mundo. Com os resultados da aplicação do tratamento fisioterapêutico, o objetivo é fazer a ciência avançar sobre o tema, gerando também qualidade de vida para a população. Desenvolver projetos na área de dor de cabeça, promovendo assistência fisioterapêutica no nosso estado. Nós somos o único grupo hoje no estado de Sergipe que atua no âmbito da pesquisa e da assistência clínica junto aos pacientes com dor de cabeça, é falar de uma prerrogativa muito importante para abrir, inclusive, uma área de atuação
da fisioterapia no estado, disseminar essa área e gerar oportunidade para os pacientes. É a devolução realmente da qualidade de vida. É que essas pessoas elas comecem a entender o que elas têm e que elas comecem a aplicar os conceitos e tudo que a gente passa aqui para elas no dia a dia, a fim de evitar gatilhos, a fim de saber lidar melhor com sua dor e, consequentemente, conseguir participar de atividades de lazer, atividades sociais e muitas vezes até atividades relacionadas ao trabalho. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.